Então, hoje nós vamos convidar a nossa querida irmã Conceição para trazer a palestra para a gente, né, para nós refletirmos um pouco. Qual o assunto mesmo? É a missão do homem inteligente na Terra. A missão do homem inteligente na Terra. Tá? Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Boa noite para vocês. Eu agradeço a confiança e que Jesus faça por nós o que precisar ser feito essa noite. Eu não sou palestrante, eu sou estudante do Espiritismo. Então, como a gente já falou, a missão do homem inteligente na Terra é por Igor Leal da Silva Freitas. Deus confere ao homem diversos meios para ele servi-lo. Nós sabemos que cada um de nós vem com uma missão de servir a Deus de acordo com a nossa evolução, de acordo com a nossa necessidade, né, que a gente está aqui. Ao médium extensivo lhe foi confiada a missão de consolar e servir de canal do mundo espiritual a nós aqui nesse plano. Ao professor lhe foi confiada a missão de auxiliar na alfabetização e formação dos alunos. Ao psicólogo lhe foi confiada a missão de compreender os mistérios da psique para auxiliar a pessoa naquilo que ela necessita. E ao homem inteligente, qual a missão Deus deu para ele aqui na Terra? O homem inteligente deve dispor de suas capacidades cognitivas para o bem e para o progresso da humanidade. Afinal, para que outro fim útil seria senão para cooperar na marcha progressiva da Terra? Nós sabemos que as pessoas que são mais dotadas de inteligência, elas vêm realmente para servir a humanidade de alguma forma, auxiliar ou às vezes em doenças, em tecnologia, alguma coisa, né? Sempre vem através de uma pessoa mais superdotada. Estudam e compreendem as coisas com eficiência e destreza, de modo a abrir os olhos do mundo para algo inédito. No campo científico, vemos diversos cientistas que contribuíram para o progresso da humanidade. Marie Curie, que desempenhou trabalhos incríveis no campo da física e da química, ganhando o Prêmio Nobel de Física e Química. Ela foi a única cientista que ganhou 2 prêmios nas áreas científicas. Ela descobriu o elemento rádio e o polônio, que o polônio é um elemento químico metálico que é radioativo, que é para satélite, para ajudar em satélites e ondas espaciais. E o marido dela, Pierre Curie, viu que a radiação podia matar as células cancerígenas. E aí foi sendo utilizado esses elementos que até hoje nós conhecemos como radioterapia. Foi através desse descobrimento dela. Albert Einstein, que revolucionou a física com a sua teoria da relatividade geral e restrita, e também ganhou o Prêmio Nobel da Física, proporcionou grandes avanços, onde colaborou com o funcionamento do GPS e das televisões para o campo nuclear. Charles Darwin clareou o mistério da evolução das espécies e proporcionou avanços no estudo e compreensão da origem das espécies.
E dentre outros, muitos cientistas e gênios que vieram, que fizeram as vacinas, que hoje a gente sabe assim quantas doenças que já não existem mais, né, que sempre tem as vacinas para as crianças que tinham doenças terríveis, principalmente a tríplice, que podia dar sequelas muito grandes nessas crianças, né? E hoje está sendo a gripe dos idosos, que evita também a pneumonia, que tem muita gente que acha assim, que tem um preconceito dessa vacina. É uma vacina que é muito importante, essa vacina dos idosos. E claro que tem vacina, nós sabemos que tem vacina aí que foi feita a troca de caixa que a gente não aceita, né? A maioria da humanidade não aceita. Mas essas que foram estudadas há anos, 12, 13 anos para ser feita, tudo isso é muito importante, né, para a humanidade. Vimos pelos exemplos acima como esses gênios apontaram para a humanidade caminhos que ainda não haviam sido desvendados e proporcionaram grandes avanços. Com esses trabalhos científicos foi possível que esses gênios suprissem as necessidades humanas e, portanto, cumprissem a missão que lhe foi concedida. Nós sabemos que todos os que vêm com uma missão, né? Eu, por exemplo, há 45 anos eu sou professora. Eu me afastei agora por motivos de saúde, mas é uma missão, eu acredito assim, fielmente que foi uma missão maravilhosa, porque é um trabalho que eu amo fazer, é trabalhar com as crianças. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, intitulado Buscai e Achareis, vou ler aqui uma parte para vocês. Segundo o modo de se ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a essa outra. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é produto do trabalho, desde que esse que põe em ação as forças da inteligência. Nós sabemos que, como diz Deus, buscar e achareis, mas depende de nós correr atrás para a gente conseguir, né? Se a gente não correr atrás, só esperar porque Deus vai nos auxiliar e não fizer a nossa parte, não tem como dar certo. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva a descobertas, as invenções, o aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece e a moral se lhe depura. Quanto mais a civilização avança, mais necessidade ela tem. E nós sabemos disso, né? Principalmente o pessoal da minha idade, porque nós com a tecnologia é meio complicado, né? Eu, por exemplo, sou meio divorciada da tecnologia. O homem inteligente, então, se encarrega de suprir essa constante busca pelo melhor e mais viável. Até o século XX, nós usávamos carroças, cavalos, que eram os nossos meios de locomoção. A maioria aqui lembra. E ainda tem, né? Aqui na nossa região ainda tem esse meio de locomoção. Depois sobrevieram os carros, que também foram sendo aprimorados. Passamos do carro, né, que era ligado com a manivela, o carro ligado com a chave, e hoje nós temos os carros elétricos. É sempre ao desenvolvimento. Observamos como o homem constantemente se inova para ter uma vida confortável e prática em todos os aspectos. Os constantes avanços da tecnologia é uma prova disso.
Antigamente o meio de comunicação era por cartas, que poderia levar muito tempo para chegar ao seu destino. E como era bom quando a gente esperava uma carta, né, gente? Nós que passamos pelo processo das cartas, como era bom, eu fazia faculdade, esperava uma carta da minha família, mandava uma carta para eles, toda a vida aquela espera. Hoje a gente não tem essa satisfação da espera, porque você liga o celular e já vê a imagem da pessoa do outro lado. Então não tem aquele sentimento, era sentimental uma carta naquela época. A gente esperava ansioso, ela demorava, mas a gente esperava assim, era uma coisa gostosa. Hoje é tão comum que a gente nem dá bola, né? Liga, já vê a pessoa do outro lado. Não. Atualmente temos os celulares que se conectam com os outros, com o outro lado do mundo em fração de segundos, até mesmo sendo possível visualizar a pessoa pela câmera. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. A inteligência é sempre usada a favor do progresso? Não, né? Infelizmente. Nós que eu diga, né? Infelizmente. A essa altura nós já compreendemos a missão que os gênios aqui desempenham. Há contudo uma dúvida. Os gênios sempre usam a sua genialidade para o progresso? Também não. Também não, né? A gente viu nessas guerras que teve, né? Quantas pessoas inteligentes assim que conseguiu fazer horrores. Imagine se fosse para o lado do bem. Eram pessoas inteligentíssimas, que eles conseguiam fazer, mas optaram, usaram do livre-arbítrio. Em outras palavras, a inteligência e a moral caminham juntas? Nem sempre, né? Nem sempre. Para responder essas perguntas, iremos recorrer ao codificador em O Livro dos Espíritos, na questão 365, que diz o seguinte: por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Aí é a resposta dos espíritos: é que não são ainda bastante puros espíritos encarnados nesses homens, e por isso cede à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em sensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período de sua existência, ele se adianta em ciências, e durante outro em moralidade. Por isso é a pluralidade das existências, porque nós demoramos muito para progredir. E nós sabemos que muitos desses gênios, eles se utilizam do saber que eles têm para coisas não nobres. Então, a moral não caminha junto. E nós temos esse exemplo no nosso dia a dia, como o planeta sofre as consequências de tudo isso. Por que o planeta sofre as consequências da fome, da doença, da destruição? É tudo por causa de pessoas inteligentes que estão utilizando o livre-arbítrio, para envolver a humanidade de tal forma que ainda não é evoluída, e se deixa levar por esse tipo de atitudes. É que não são ainda bastante puros espíritos encarnados nesse homem, e por isso cede a influência de outros espíritos mais imperfeitos, O espírito progride, como eu falei, demoradamente, porque nós não sabemos quantas reencarnações que nós já estamos aqui nesse plano, para que um dia atinja a perfeição, para caminhar a moralidade junto com a inteligência.
Vejamos também a questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Foi perguntado para os espíritos. Decorre desse, mas nem sempre o segue imediatamente. Como eu disse lá atrás, às vezes um se adianta mais e o outro ainda não acompanha, né? E a 780A. Como pode o progresso intelectual caminhar com o progresso moral? Foi feita essa pergunta também para os espíritos. Como eles podem caminhar junto? A resposta dos espíritos: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Nem sempre os homens utilizam dos meios que Deus dá para progredir. E para se progredirem, a genialidade não rara é também corrompida. E a gente sabe como é fácil de ser corrompido, né? O ser humano é muito materialista ainda. Há muita corrupção ainda no nosso planeta porque não desenvolve o lado moral ainda, o lado espiritual. Basta que nós recordemos do Império Romano, por exemplo, onde eles criavam engenhosos métodos de tortura para que as vítimas sentissem a maior dor possível a longo prazo. Vemos também que o homem desvendou o mundo atômico, enquanto uns pegaram das propriedades energéticas dos átomos para desenvolver a energia elétrica, outros usaram os átomos para gerar a reação em cadeia e desenvolver a bomba atômica. Então, quem fez uma bomba atômica era um gênio, mas escolheu o lado errado. E nós sabemos que os países, que nós temos 9 países que têm as armas nucleares, né? E são países que são potências, que são a China, Coreia do Norte, Estados Unidos, França, Índia, Israel, Paquistão, Reino Unido e Rússia. Por que eles têm essas armas? É para o bem da humanidade? Será que tem sentido ter essas armas e não ter se utilizado tanto dinheiro para a procura da cura, para erradicar a fome do planeta, as doenças? Então são seres inteligentes que ainda vão ter que reencarnar muito na Terra para poder... Quem sabe nós, quantos já passamos lá junto com eles, né? Na mesma situação, quantos de nós, né? Cada um tem uma habilidade que deve ser utilizada para o bem, mas todos igualmente têm o livre-arbítrio. E nele Deus não interfere. Podemos usar de nossas habilidades para realizarmos o que quisermos, mas seremos escravos das consequências de nossos atos pela divina lei da ação e da reação. Eu vou dar uma paradinha aqui, fazer um comentário com vocês, um breve resumo de um livro que eu leio, que eu já li 2 vezes, eu li há muitos anos atrás e eu nunca esqueci o livro. Que fala assim, te dá uma visão muito grande da lei da ação e da reação. E eu procurei e achei lá no nosso centro espírita e li outra vez. E agora eu encomendei para mim na Amazon, que é o livro Jantando com o Pai. Não sei se alguém de vocês já jantaram com o pai, né? Já leram esse livro. É de Mauro Real Tognini. É muito bom esse livro. Ele assim te dá uma visão, uma explicação. É algo assim que você leva para a tua vida.
Eu vou só fazer um pequeno resumo, mas ele é muito lindo, tem que ser lido ele para entender. Fala de um governador, mas nós podemos reportar essa história para qualquer um de nós, para um professor, mas como ele fala, um governador, eu vou pôr. Ele era uma pessoa como é os nossos políticos hoje. E também tinha muitas posses, e se utilizava dessas posses para ter uma vida desregrada. Não era bom para a família, não era bom para os filhos, porque ele achava que o dinheiro comprava tudo. E desviava muitas verbas que vinham para benefício próprio. Aí ele tinha um amigo que sempre andava com ele, sempre falava para ele, ele chamava atenção, dizia para ele que não fizesse isso, que não deveria prejudicar as pessoas com aquelas atitudes, que pensasse em Deus, e ele dizia que Deus, deixa eu me resolver com Deus. E aí um dia ele infartou e desencarnou. E ele subiu para as esferas, e claro que passou primeiro por um umbral, passou todas as necessidades que ele tinha que passar lá, todo o sofrimento, até que ele foi resgatado e começou a evolução dele na espiritualidade. E ele foi estudando e compreendendo e entendendo o mal que ele tinha feito na reencarnação que ele tinha passado. Ele viu que ele tinha prejudicado muita gente, que ele tinha feito muito mal para as pessoas, inclusive para a família dele e para os funcionários que ele tinha, que ele nunca se importou se eles tinham necessidade, se tinham doença, tudo, que ele nem sequer sabia o nome. Porque não importava para ele. Aí, quando ele já atingiu uma certa evolução, ele queria muito falar com Deus. Ele viu tudo que ele tinha feito, ele se arrependeu muito e queria muito falar com Deus. E eles foram conversando com ele, que não é assim para falar com Deus, que você tem que ter uma certa evolução e um preparo, tem que ter autorização e tudo. Mas ele foi insistindo, foi continuando nos estudos, continuando e insistindo naquele encontro com Deus. Até que um dia ele teve autorização para falar com Deus. Claro que ele não ia se encontrar, mas para falar com Deus. Porque na realidade nós podemos falar com Deus a qualquer hora, E aí ele foi se encontrar com Deus. Aí quando ele se encontrou, era num jantar com o pai. Ele não via Deus, mas ele escutava, ele conversava com ele. E ele perguntou para ele por que ele insistiu tanto em conversar com ele, se ele tinha medo dele, porque ele ficou com medo da voz e tudo. Aí ele disse que ele achava que ele não tinha merecimento dele. Aí Deus disse, não, mas para conversar comigo não precisa ter medo. Eu estou com aquele que precisa. E aí ele perguntou para ele, onde o senhor está agora? Ele disse, eu estou em todos os lugares. Falou para ele. E aí ele perguntou, mas por que ele queria conversar tanto com ele? Ele falou que ele tinha, na reencarnação passada, ele tinha feito muito mal para o povo, que ele era um governador, ele queria ser presidente do lugar onde ele morava e do país onde ele vivia, que não era no Brasil, e que ele queria ser presidente, mas ele viu que ele tinha prejudicado muito, tinha feito muito mal, inclusive para a família dele, para as pessoas que trabalhavam com ele, e que ele estava muito arrependido e que ele queria mais uma oportunidade de retornar e reparar tudo aquilo que ele tinha feito naquela encarnação dele. Aí Deus disse para ele que ele sempre perdoava e que ele ia dar a oportunidade dele voltar. Aí ele disse, então eu posso voltar como presidente para mim poder ajudar, já quero. Ele disse, não, você vai ter de 15 reencarnação para cima, até você poder atingir os seus objetivos. Aí ele disse, na primeira encarnação você vai ser um agricultor
muito sofrido, que vai trabalhar de sol a sol e não vai ter ajuda nenhuma do governo, vai se sentir muito abandonado, vai ficar doente e vai desencarnar aos 25 anos. E aí ele falou da segunda encarnação, que ele ia nascer numa favela, eu vou falar só 3, aí eu peço. E aí ele ia nascer numa favela, ia passar muita fome, ia ver as pessoas se alimentando bem, não poderia ir para a escola porque ele tinha que correr sempre atrás do alimento que ele precisava, e que aos 16 anos ele ia ser preso, torturado e morto pelo regime. Então ele ia sentir na pele o que o regime pode fazer com as pessoas. E aí ele falou também que ele ia passar pela necessidade de ter um hospital e não ia ser atendido e ia morrer na fila do hospital, como exatamente o que acontece nos nossos hospitais hoje, né, que não tem dinheiro, e que acontece com os nossos representantes hoje. E aí ele disse, quando você tiver entendido, porque você não vai lembrar de nada que aconteceu aqui, mas quando você tiver entendido tudo, aí você pode ter a chance de reencarnar como você quer. Aí a gente pensando, às vezes a gente fica com muita pena de quem está sofrendo muito, lá nas favelas, em lugares de sofrimento. Isso tudo é uma reparação. Nós temos que orar para essas pessoas, para que elas consigam sair daquela situação, que elas tenham força para seguir os ensinamentos de Jesus. Mas pena nós não podemos ter, porque se elas não resgatar aquilo que elas devem, elas vão ficar sofrendo sempre. Eu, quando entrei no Espiritismo, eu sofria muito porque eu trabalhava numa escola que era de lona preta, essa criança muito sofrida, em Santa Cecília, dava 5 graus negativo, aquelas crianças iam para a escola sem roupa, era muito sofrimento, e eu via aquilo e eu sofria demais por aquilo. E aí na casa espírita que eu iniciei, um dia eu fui conversar com ela sobre toda aquela situação, com a dirigente do centro. Ela disse para mim, deixe cada um carregar a sua cruz. Você não pode interferir na cruz deles. Ajude o que você puder ajudar. Ore, oriente. E aí eu entendi que eu sofrer não ia ajudar eles. Eu ia ajudar de outra forma, né? Achando um jeito de melhorar a vida daquelas pessoas. Mas elas iam ter que passar por aquilo. Porque... E quantos de nós já não passamos por essa situação e crescemos e estamos aqui? E dependendo dos nossos atos, quantos ainda vão ter que voltar para situações dessa forma? Porque a gente hoje está aqui e a gente acha que a gente é bom, mas a gente não sabe o tanto que é a bondade da gente para Deus. Será que nós somos mesmos? Será que nós não somos egoístas? Nós não sabemos dividir, nós sabemos perdoar, nós temos empatia com o irmão. Quando sabemos que o irmão está sofrendo, nós sabemos que ele tem que passar por aquilo, mas se a gente for lá e agasalhar e ajudar, como vocês falaram da cesta básica, nós fazemos também lá no centro, nós estamos ajudando a aliviar o sofrimento para que eles tenham força para sair da situação que eles se encontram. Então, eu aconselho vocês a ler esse livro, é muito bom, gente. É muito... A gente lê e quer ler outra vez.
Lembremos-nos, entretanto, que usar nossas capacidades, sejam elas quais forem, em favor de nossos irmãos, para seguir a máxima que Jesus nos ensinou, a da caridade, que fora da caridade não há salvação. Eu errei aqui. Seguir a máxima que Jesus nos ensinou, que é a caridade. E como bem disse Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. E para encerrar, com um versículo de uma lição que Jesus nos ensinou, que serve como alerta para o uso da genialidade. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, o que eu quero dizer é que esse pequeno relato que eu fiz para vocês serve para mim como professora. Será que eu fiz para os meus alunos aquilo que ajudou, que elevou eles, ou não prejudiquei eles na caminhada? Então, a gente tem que se questionar naquilo que a gente abraçou, se a gente realmente fez com amor e fez o que tinha que fazer. Como todo mundo, não sei se vocês lembram aquela história de Thomas Edison, que os professores mandaram para casa um bilhete para a mãe, dizendo que ele não sabia nada, que ele não ia aprender nada, que ele tinha problemas mentais, e fizeram uma lista enorme. E aí o filho perguntou: mãe, o que a professora escreveu? Ele não sabia ler, né? Ela escreveu que você é uma criança superdotada, muito inteligente, muito capaz, e que você não pode mais estudar naquela escola porque os outros não têm a inteligência que você tem. E ela começou a ensinar ele em casa, e o que ele teve 2.332 patentes, auxiliou na revolução tecnológica do século XX, porque a mãe ajudou. Mas se a mãe não ajudasse, será que não teriam matado Thomas Edison? Quantos será que passou pelas nossas mãos? Será que nós fizemos o que deveria de fazer? E isso que eu digo para cada um de vocês, naquilo que vocês fazem, naquilo que vocês abraçaram. Se nós erramos, ainda há tempo de corrigir, né? Que Jesus abençoe a todos, que Ele nos ensine sempre a sermos pessoas de luz para todos aqueles que compartilham com a nossa caminhada, que Ele nos fortaleça no bem e que a gente seja exemplo a todos aqueles que compartilham conosco nos nossos trabalhos, nos nossos estudos e principalmente na nossa morada. Que todas as famílias sejam abençoadas, protegidas por Maria, nossa Mãe, e que Jesus ilumine o nosso planeta e envolva todos esses nossos irmãos que ainda estão equivocados na forma de pensar, para que um dia eles também trilhem pela luz e que a gente tenha um mundo melhor para todos os nossos irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão. Agradeço a atenção e uma boa noite para todos.